Eu nasci no dia 6/8/1967, meu nome é Rosana Lúcia Pasti e eu incorporei meu nome artístico como Rosana Pasti, que eu acho que é mais sonora, menor e eu gosto mais. Eu morei em Venda Nova do Imigrante até os 18 anos, fiz vestibular para artes, passei e vim morar em Vitória e estou aqui até hoje. Eu estudei de 86 a 92, fiz artes plásticas aqui na universidade, depois fiz complementação em artes visuais e em 94 eu entrei como professora na área de escultura já concursada. Bom, o final do meu curso, em 92, eu fiz uma individual aqui no espaço universitário com o nome de Sétimo Selo. Naquele período, eu acho que a carga do trabalho, né, o que dizia o trabalho tinha muita relação com a minha vida, já tinha muita relação com a minha vida, enfim. O Sétimo Selo tinha a ver com a religiosidade e tinha a ver com um certo deslumbre do cinema, que naquela época foi um período muito fértil, assim, né? Bergson era uma pessoa que falava bastante para mim. Eu quero voltar um pouco antes, porque o meu período de formação foi muito importante para eu chegar aonde eu estou até hoje. Então, em 87, eu faço a minha primeira exposição coletiva, e naquele momento eu trabalhei com o Ilau, com a Freda Jardim, com o Celso Adolfo, com o Gevô, com o Mac e eu na Galeria Santa Luzia, Galeria de Arte e Pesquisa Santa Luzia. Foi importante porque naquele período a gente se constituiu como um grupo de mosaico contemporâneo. Nós começamos a trabalhar em cima dessa ideia do mosaico, mas ele expandido. E como grupo foi importante porque havia uma discussão, assim, o que hoje a gente poderia chamar de coletivo, né? Naquela época a gente já tinha essa vibração, assim, só que com outro nome. Eu tive sorte de trabalhar naquele período com pessoas com bastante trajetória eu já citei quem foram essas pessoas. E paralelo a esse momento, nós tínhamos um grupo de performance chamado Éden Dionisíaco do Brasil. Esse grupo era formado por mim, pelo Celso Adolfo, pelo Mac, pela Saskia Sá, pela Gabi King, pelo Lobo Pasolini, pelo Kleber Carminati, uma participação pequena da Luísa Lubiana e Rita Elvira. Então, essa década de 80, ela foi super importante, assim, enquanto formação, porque era muito híbrido, assim, eu não estava preocupada só em trilhar um caminho purista das artes plásticas, mas eu queria mesmo era experimentar aquilo que fosse possível. Então, tinha esse grupo de artes plásticas que, né, tinham essas pessoas que já tinham uma trajetória grande, a gente partia para estudo na casa da Freda mesmo, pensando no mosaico expandido, e daí todos nós íamos da maneira como queríamos. E tinha esse grupo do Éden Dionisíaco do Brasil, que eram pessoas super jovens, todos universitários, e que a gente, de um certo jeito, as performances estavam ligadas às artes plásticas, assim. Era interessante para nós pegar trechos, quadros, sei lá, história de vida de Dalí, por exemplo, e tirar disso um fragmento e a gente montava uma performance. A gente sempre se intitulou performance porque a gente não tinha o objetivo de ser um grupo de teatro. A gente tinha, o desenvolvimento era muito dentro da plástica, né, da cenografia, do corpo, enfim, explorava esse campo, assim. E quando a gente ia para palco, enfim, a possibilidade de ser tudo diferente daquilo que a gente tinha ensaiado era muito grande, era mais ou menos isso que acontecia. Então, o Éden, nós chegamos ao Sérgio Porto, no Rio de Janeiro. Foi um período muito propulsor, assim, a Secretaria de Cultura do Estado tinha, o Departamento de Cultura era o DEC, e ele tinha um circo que viajava pelo interior do Estado, e daí a gente ia apresentar nos municípios, né, onde o circo estava. Então, foi bem legal, assim. Aqui na universidade também o circo ficou, e nós fizemos muitas coisas nesse período. E daí, em 89, nós começamos a incorporar o vídeo
nos nossos espetáculos. A Câmara de Vídeo chega na Universidade Federal nesse período, por volta de 86 e 87. Eu participei de um trabalho junto com o Socó, que foi o Formolha. Participei com o Sérgio Medeiros, que eu esqueci o nome do filme que ele fez na época. Enfim, a Câmara de Vídeo era uma coisa fenomenal para nós. E nós tínhamos acesso exatamente porque éramos institucionalizados, assim, né? A gente podia pegar, a gente podia manipular. E aí nós começamos a levar o vídeo, então, para o palco, para as performances. O primeiro trabalho que nós levamos o vídeo, acho que foi a história de Salomé com o João Batista, que eu não vou lembrar o nome do quadro, assim, foi no Carlos Gomes. E foi uma coisa monumental, porque, tinha projeção, tinha efeito especial. A gente cortou a cabeça de João Batista, Salomé mandou cortar a cabeça de João Batista, e na hora do corte aparecia o corte no vídeo, quer dizer, foi uma coisa realmente extraordinária, assim. Daí, o vídeo foi ficando importante para o Éden Dionisíaco do Brasil, e aí o Lobo Pasolini começa, então, a fazer a direção, e nós fizemos um trabalho... One Man Show, eu e Lobo Pasolini, nós ganhamos um troféu no Vitória Cine Vídeo. É o único troféu que eu tenho até hoje, mas é muito maneiro, como vídeo experimental. Um vídeo de 1 minuto, foi muito bacana. E depois nós fizemos Comida, Sexo e Morte, em 92. Então, teve uma migração aí da performance para o vídeo. Mas foram o que eu chamaria hoje de camadas, assim, foram incorporações que foram acontecendo. O grupo era um grupo de estudo permanente, nós nos encontrávamos semanalmente, nós nos encontrávamos na Lama, nós nos encontrávamos dentro de casa, a gente encontrava no rock, enfim. A gente tinha uma relação bastante afinada e foi acontecendo essa transição naturalmente. Bom, Comida, Sexo e Morte foi o último trabalho do Éden na formação original. Esse trabalho existe até hoje. O Pasolini deu uma repaginada nele, inclusive está nas redes sociais. Então, eu acho que esse preâmbulo é importante da minha formação, exatamente para trazer isso que está em mim até hoje, né? Isso que eu sou até hoje está nesse lugar, que é das artes plásticas, que é da performance, que é do vídeo, que é depois do cinema como diretora de arte, que eu trabalho desde 94 até hoje. Bom, eu vou voltar então à minha primeira individual. Eu termino o curso de artes plásticas em 92 e sou convidada pela Neuza para fazer uma exposição aqui, que eu dei o nome de Sétimo Selo, que tem toda a carga de vida até então, né? Sou católica, praticante, menos um pouco agora, mas na época tinha uma carga muito importante assim na minha vida, e eu me encantei pelo Apocalipse, pelo livro do Apocalipse, e lá está o Sétimo Selo. Então, eu começo a trabalhar essa ficção, que para mim é uma puta ficção científica, assim, bíblica, e me desapego da religiosidade, parto para plástica, assim, né, para tentar resolver plasticamente os meus problemas. Nesse período de formação, assim, quando você começa a pensar na sua linguagem, naquilo que você quer, uma coisa que foi muito evidente para mim, assim, foram duas coisas evidentes para mim. Eu não tinha nenhuma relação com a cor. Eu não tenho atração por cor, eu tenho atração por monocromia. E eu não tinha e não tenho nenhuma atração pelo figurativo. Para mim, a representação, para mim, assim, como artista plástica, né, não é pela impotência de representar, mas é pela potência da não representação. Então, me interessou a não representação, não representar as coisas figurativamente, porque na hora que o apreciador, né, o cara que vai olhar o trabalho, ele tem possibilidade de criar o que ele quiser em cima daquilo que eu faço. Então, eu lembro que no meu período de formação, essas coisas foram ficando muito claras, assim. Eu não tinha necessidade da cor, mas a monocromia já resolvia meu problema, e eu não tinha necessidade da representação. A forma já me bastava
para aquilo que eu queria fazer. Então, o 7º selo vem com 6 peças, todas em chumbo, com diâmetro de 80 centímetros, um negócio pesadíssimo. Eu acho que se eu tivesse incorporado Rosana Lúcia, eu teria sido uma boa naífe, mas Rosana Pacha é uma escultora que trabalha com um trem pesado, com um maquinário pesado, que carrega muito chumbo, assim, agora o inox mais presente, mas o chumbo ainda. Enfim, então são 6 peças de 80 centímetros de diâmetro, e o 7º selo são os 7 anjos que tocam as 7 trombetas, enfim, eles vêm numa forma menor, que são, acho que é 40 centímetros de diâmetro, se eu não me engano muito, acho que é isso aqui. Exatamente, 80 e 40. Bom, para fazer essa série, que inclusive uma peça está no acervo aqui da universidade, eu fui tentando buscar a simbologia, assim, né? A simbologia, como é que é representada a mulher, como é que é representada, sei lá, um monte de coisa que tinha ali naquela literatura ficcional louca, absurda. Eu comecei a ir subtraindo, adicionando e fui criando essas peças, assim. Então, elas não são figurativas, a forma, o redondo, ela é uma coisa importante, e a criação dos símbolos que vêm ali no 7º selo são completamente livres, não representam absolutamente nada daquilo que é a literatura. Bom, seguindo para frente, enfim, aí é uma coisa que talvez fosse importante destacar nesse período é que a escolha do chumbo, assim, o chumbo é um material que eu conseguia manipular, né? Talvez até pelo que eu falei antes, assim, não me interessava a cor, então a pintura estava fora. Não me interessava a representação, então também algumas coisas estavam fora, assim. E como eu fui agricultora até os 18 anos de idade lá em Venda Nova, eu tenho a coisa do fazer muito forte, assim. Eu capinava, então eu precisava também resolver isso dentro do meu objeto de arte, assim, não é? Eu não queria muito que outras pessoas fossem as fazedoras daquilo que eu estava pensando. Então, eu encontrei no chumbo uma matéria que eu podia derreter, né? O bronze é um processo muito mais difícil, né? Eu não tinha equipamento suficiente para isso, mas o chumbo com 600 graus eu conseguia derreter e jogar em cima das minhas formas. Então, a escolha naquele momento tinha a monocromia e tinha eu fazendo. Eu não tinha necessidade de estar no ateliê de alguém para resolver as minhas questões. Então, acho que aí já é uma coisa importante de destacar. E nesse mesmo período, assim, não objetivamente no 7º selo, mas como materialidade, assim, que eu já me interessava, eram os pelos, né? O pelo de animal, assim. E pela relação também de vida, assim, a gente matava boi, esticava o couro, então esse material sempre foi uma coisa, para mim, fácil, assim, eu sempre manipulei, e eu comecei a pensá-lo enquanto um material plástico que pudesse incorporar nas minhas esculturas. E em cima disso, se for o tempo aí, vocês vão me falando que eu vou adiantando, tá? Não, pode ficar tranquilo. Tá, em cima disso, assim, a questão do chumbo, que é um material muito frio, muito duro e ao mesmo tempo é maleável, vem a pele do animal, que é um material que é quente, que é aconchegante, o chumbo também é primitivo, né? Lá dos alquimistas, transformar o chumbo em ouro, e vem a pele, que também é o primeiro lugar onde, talvez a segunda pele, né, do humano, assim, né? Foi onde ele encontrou o calor, talvez até antes da casa ou junto com a casa, com a caverna, enfim, junto com a caverna, enfim, essas coisas ficavam habitando a minha cabeça, assim, já que eu não precisava representar as coisas, né, as minhas peças não precisavam de ter a representação do figurativo, representar não, ser figurativa, como eu não queria ser figurativa, então
eu estava tentando encontrar nos elementos da materialidade coisas que eu pudesse ter, enfim, que eu pudesse dialogar. Logo, a década de 90 ela foi muito produtiva, assim, né? A 80 foi formação, a 90 foi eu como profissional, tendo já um certo reconhecimento da minha produção em Vitória. Eu acho que teve uma coisa impactante no trabalho, por ser mulher, ser escultora, os trabalhos pesado, bruto, eu fazedora disso tudo, quer dizer, isso de um certo jeito teve um destaque, assim, né? Tem um texto da Almerinda importante, dessa exposição de 92, então, daí, logo depois eu fiz uma outra individual no Homero Macena, acho que foi em 93, em 95 eu fiz uma Flores de Chumbo no Espaço Cultural do IASES, que eu acho uma exposição super bonita, assim, que eu peguei a flor como uma possibilidade temática. E aí nessa condição de temática, eu nunca fui muito de dar título às esculturas, mas eu dava título à exposição, assim. E aí eu comecei a perseguir essa ideia da flor, daí eu fiz umas flores que remetiam muito ao ferreiro. Eu tive um tio que era ferreiro e eu lembro dele fazendo as ferraduras, então eu lembrava daquele processo dele batendo ferro, e aí eu comecei a bater, cortava o chumbo, batia, depois eu ia bordando assim, até que transformava em umas florzinhas que pareciam aquelas flores de prata que se recebia antigamente, né, quando fazia formatura. Enfim, é uma exposição importante que no final da série, assim, eu queria desenhar com fogo. Então eu cortei algumas placas de chumbo e com maçarico eu ia desenhando, né, até que aquela forma que estava naquele quadrado ali, ela me desse uma coisa que parecesse uma flor. Então foi uma experiência que até hoje eu trago nos meus trabalhos, que é desenhar com fogo, né? Conseguir manipular de forma que aquele momento ali, eu congelo aquele chumbo, eu paro, e aquele desenho que está ali, então é o que me interessa. Isso foi em 95, é um negócio importante, interessante para mim. E, então é um destaque também que eu faço. Naquele momento ainda era muito chumbo, algumas coletivas o chumbo e a pele já estavam bem presentes, enfim. E aí nessa década de 90 também ficou muito claro para mim que eu não sou uma artista, eu sou artista de projeto, assim, eu não sou uma artista que consegue muito pensar, hoje eu vou fazer uma obra. Eu preciso de tempo longo, eu preciso de pensar numa série e ir trabalhando nessa série, assim, né, de forma que eu vou tendo erros, vou tendo acertos, e aí aquilo que eu gosto eu trago e aí a série vai acontecendo, assim. Eu costumo dizer que eu não sou uma artista de obras avulsas, né? Eu costumo fazer série. Então teve o Sétimo Selo, teve as Flores de Chumbo, aí depois em Flores de Chumbo não tem nenhum trabalho nesse acervo, mas tem um acervo do IASES, que tem um trabalho importantíssimo, que também está tentando ser um acervo de Vitória. Bom, aí de 95 a 2000, eu produzo quase mesa, quase prata, quase tudo. Antes disso, em 98, começou o Rumos Visuais do Itaú Cultural, e aí eles vieram a Vitória para fazer o mapeamento de Vitória, e por acaso, não sei como eles me acharam, não lembro na época, eu acabei recebendo os curadores que estavam em Vitória para olhar os ateliês, e aí rodei Vitória inteira e tal, e no final, assim, por acaso eu mostrei meu trabalho, achava que não era muito ético e tal, mas o curador naquele momento quis ver, e acabou que eu fui selecionada para o Rumos Visuais. Então participei do primeiro Rumos Visuais, a peça que foi para o Rumos Visuais está aqui no acervo, é um arco de inox. Então naquele período eu já estava pensando, desculpa,
eu tenho que falar antes. Na verdade, eu fiz 95 flores de chumbo. Depois, em 98, eu fiz uma exposição importantíssima na Homero Macena, que eu incorporei as pontas, o inox, e quase que eu não trouxe chumbo naquele momento. Então, eu tinha pulado uma coisa importante, assim, foi exatamente o ano que meu filho nasceu, foi em 1998. Foi uma individual no Homero Macena, de extrema importância, porque eu saio um pouco do chumbo, começo a trazer questões que eu ainda não estava pensando no meu trabalho, que eram as escalas arquitetônicas, né? Então, eu tenho a monocromia, eu tenho o frio e o quente, os materiais antagônicos, e eu parto para uma coisa gigante, assim, eu começo a pensar meus trabalhos numa escala maior, não mais na escala do corpo, mas na escala da arquitetura. Então, esse trabalho que depois foi selecionado para Rumos Visuais e que hoje está aqui no acervo da Galeria de Arte Espaço Universitário, fez parte dessa exposição de 1998 na Homero Macena. Ainda bem que eu lembrei disso, porque é uma coisa importante, assim, eu acho que foi uma ruptura, não é ruptura, assim, eu prefiro chamar de camadas, eu gosto mais, assim, mais deleuziana, né? Veio essa outra camada, essa outra possibilidade de pensar o trabalho numa escala maior. O chumbo não dava conta, a pele não dava conta, então eu vou para o ferro e para o inox, que eram materiais que continuavam com a monocromia, continuavam com a dureza, continuavam com a possibilidade de eu manipular, continuava me dando o que eu queria, que era a forma, e eu caio de boca nessa história das pontas. André Arçari me perguntou, esses dias atrás, ele foi meu aluno no semestre passado, ele começou a me perguntar de onde que vieram as pontas. Eu ainda não consegui achar na minha memória. Não sei direito, assim, como é que isso aconteceu. Eu sei que é uma forma que me chama muita atenção. É engraçado porque vem junto com o nascimento do meu filho. E ao mesmo tempo, a ponta tem uma agressividade que não era o que eu estava vivendo naquele momento, assim, não sei, então, eu não sei responder isso, eu não sei dizer. Eu só sei que esteticamente eu gosto bastante, e eu lembro dessas imagens nas aulas de História da Arte, quando a gente via aquelas igrejas maravilhosas europeias, onde tinha os órgãos, que tinham, os órgãos têm exatamente aquela forma, enfim, não sei definir muito bem. Bom, depois dessa exposição, então, vem a escolha desse trabalho para Rumos Visuais, que foi super bacana, que foi a exposição de 98. Do Rumos Visuais, eu fui convidada para fazer parte de uma galeria de São Paulo, chamada Barocena. Então, de 2000 a 2004, eu faço parte dessa galeria particular em São Paulo, que foi muito legal, eu fiz uma individual lá. E em 2002, ou 2000, acho que foi 2000, eu faço uma individual aqui no Espaço Universitário, chamado Quase Mesa, Quase Prata, Quase Tudo. É isso, Léo? É 2000? Acho que é 2000. Acho que foi em 2000. Porque agora eu estou fazendo meu doutorado, estou com as datas bem claras, assim, mas tem 2 meses que eu não escrevo, então deu uma perdida. Mas acho que foi em 2000. E para mim foi uma exposição, se em 98 teve uma ruptura, eu acho que em 2000 estabeleceu uma possibilidade de um pensamento em arte que está me perseguindo até hoje, assim. As pontas vêm com bastante vigor, elas ficam muito mais bem resolvidas nos objetos, né? Eu apresento nessa exposição, tem muito trabalho, mas tiveram 3 mesas que foram muito importantes, assim, que são mesas que não são mesas. Nessas mesas, além do ferro, do inox, a pele de coelho estava bem presente, então os materiais estavam bem
Estava bem pulsando assim a diferença entre eles, né? O que era frio e junto com o frio estava o quente, enfim. Dentro dessa exposição eu tinha trabalhos que tinham uma escala corpórea, dentro dessa exposição eu tinha trabalhos que tinham uma escala arquitetônica. E um outro material que vem a fazer parte nesse momento foram o vidro. O vidro começou a incorporar também meu repertório. Eu acho que também pelo mesmo motivo, assim, pelo fato de eles serem quase que opostos, assim, pensar um ferro e um vidro é uma coisa, parece que uma coisa vai quebrar a outra, enfim. Acho que é mais ou menos por esse caminho aí. E nessa exposição de 2002, eu iniciei um trabalho que eu acho que na década de 90, a fotografia e a performance, elas tiveram presentes no meu trabalho. Eu não vou saber dizer agora em que momento, em que situação. Eu sou uma artista que, como eu falei, eu trabalho com temas e costumo fazer um individual e tal, mas sempre rola uns avulsos, né? Mas nessa de 2002, nessa salinha, inclusive, que a gente está aqui, eu fiz uma instalação que era uma mesa de 3 pés de ferro. A base dessa mesa, o que seria o tampo, né, dessa mesa, era uma pele de coelho. E naquele período eu fotografei 3 gerações de uma mesma família. Então eu pegava um neto, um pai e um avô, ou uma neta, uma mãe e uma avó. Eu não tinha nenhuma preocupação com gênero, não era essa a questão. A minha questão era o jeito, era como a pele, como o tempo trabalhava na pele daquele corpo. Então me interessava fotografar partes do corpo que não ficavam em evidência, tipo assim, a mão, não era a mão, era o cotovelo. Então o cotovelo da criança, o cotovelo da mãe, o cotovelo do pai. A coxa, mas que não ficasse claro que fosse uma coxa, mas sim o close da pele. Daí eu fiz uma edição e eu projetei essas 3 imagens no mesmo momento em cima da pele de coelho. Então, e aí isso ficava 15 segundos, aí vinha uma outra família, uma outra posição do corpo. Fotografei uns 15 amigos, assim. E essa relação também sempre muito amarrada com afeto. Eu só fotografava quem me interessava por ter uma relação afetiva. Daí, então, essa instalação aconteceu nessa salinha, essa projeção foi em cima da pele de coelho. Esse trabalho ficou adormecido durante um tempo. Esse trabalho se chamava Geografia Genética. Então, ele de 2002 a 2014 ele ficou adormecido. Eu vou falar nele de novo quando eu chegar no momento. Então, esse trabalho de 2002 eu acho que já falei mais ou menos, foi aqui no Espaço Universitário, foi importantíssimo. Nesse mesmo momento, paralelamente, em 2000, né? Aqui no Espaço Universitário foi importantíssimo. Nesse mesmo período eu estava com uma galeria particular em São Paulo, então eu estava com fluxo, com trabalho, estava bacana pra caramba. Em 2002, realmente foi 2000 aqui a exposição, em 2002 eu sou convidada para ser secretária de Cultura da Universidade Federal, daí então eu fico nessa parte da administração, continuo dando aula no Centro de Artes, e em 2004 eu lanço meu catálogo na Virginia Tamanini, que na verdade esse catálogo conta essa trajetória que eu falei até aqui, não com essa linearidade, não com essa preocupação de contar por período, mas tem exatamente esses trabalhos que eu falo com vocês aqui. Nesse catálogo eu não faço muita menção à minha formação, o que eu venho fazer no livro que eu lancei esse ano. Então, exatamente, então, eu fico na administração, continuo trabalhando. O meu trabalho, claro que eu estava super envolvida com a administração, foi muito bacana o período que eu tive aqui. A minha produção, obviamente, ela não foi tão
grande como antes, né? De 2002 a 2004 eu tive uma produção relativamente suficiente para fazer a exposição e suficiente para lançar o catálogo, Rosana Pasti. Bom, no lançamento do catálogo, eu tinha que montar uma exposição. E em 98, quando meu filho nasceu, eu estava muito afim de fazer uma tatuagem. E daí, eu vou fazer uma situação aqui engraçada, porque eu vou mostrar para a câmera, acho que é possível, sim, dá para ver? Porque eu estava afim de fazer uma tatuagem e daí eu peguei a canetinha e eu desenhei com a canetinha essas linhas que o tempo vão fazendo na gente, essas ruguinhas mesmo, assim, né? E depois fui ao tatuador e ele fez a tatuagem para mim. E por incrível que pareça, naquele momento, assim, eu não tinha pensado que esse desenho, ele tinha uma relação tão grande com aquilo que vinha a ser minha produção artística, que eram as pontas, né? O trabalho, ele é todo, se vocês forem ver aquilo que eu estava produzindo na escultura, era exatamente isso aqui, só que era no inox. Mas eu não dei muita importância naquele momento, assim, para a tatuagem e a relação dela com as minhas esculturas. Eu devo estar saindo de quadro, mas é bom, porque depois vocês fazem montagem, pode até ser bom aproveitar isso. Bom, daí, mas nesse momento, em 2004, eu me dei conta de que tinha uma relação e que eu não tinha feito nenhuma relação, assim, né? Não tinha, enfim, eu não tinha prestado atenção nisso que estava acontecendo comigo. E daí eu comecei a prestar atenção, então, nisso que estava acontecendo comigo. E aí eu resolvi pegar aquilo que era a capa do catálogo, que era um desenho, que era uma escultura de 5,40 metros de inox e vidro, e transformei ela numa tatuagem nas minhas costas. Então, uma tatuagem que tem no meu dorso. E daí, então, eu comecei a incorporar e perceber que a tatuagem era uma coisa que era importante para o desenvolvimento do meu projeto artístico, assim, enfim. Foi um estalo e rolou. E no lançamento do catálogo, junto com a Thaís Amar, que é outra pessoa importante na minha trajetória, assim, nós resolvemos, eu tive a ideia eu queria que as pessoas que fossem na minha exposição, se elas quisessem, elas se tornassem meus múltiplos. Então, nós descobrimos uma tinta que a gente podia fazer as tatu, igual a gente tinha, né? Igual tem no chiclete, né? Até hoje você pode pegar um chiclete, aqueles bem baranguinha ainda tem, e você se tatua. Então, nós pegamos esse desenho, que é a tatuagem das minhas costas, que é a capa desse catálogo, fizemos em 7 centímetros, ele vinha dentro de uma sacolinha com um manualzinho de como você deveria se tatuar. Então, no dia da exposição, tinha as minhas esculturas, tinha uma foto, na posição de, tipo, Meca, assim, né? As pessoas que rezam para Meca, só das costas, com a minha tatuagem, e teve esse happening, assim, eu chamo de happening, porque as pessoas podiam se tatuar e a gente fotografou o tanto de gente que estava na exposição, todo mundo tatuado. Então, as pessoas saíram meus múltiplos, nem que fosse por pouco tempo, por 2 dias no máximo. Bom, foi um movimento maravilhoso, assim, acho que deu um estalo no meu trabalho, foi outra camada que chegou. E aí eu comecei a criar um projeto, que a Tati Rabelo até fez um documentário sobre isso, que na época ela estava fazendo um documentário de artistas, projetos contemporâneos, sei lá como é que era o nome. E eu queria ter 7 múltiplos, então, definidos, assim, definitivamente, tatuados também. Então, eu fui atrás de pessoas que eu tinha uma relação afetiva, porque eu queria convidar 7 pessoas para fazer essa tatuagem definitivamente. Então, até hoje eu tenho 4 múltiplos, o Marcel Dadalto, a Thaís Graciotti, a Tati Rabelo e a Tutu. São 4 amigos muito próximos que têm essa tatuagem e faltam 3 para completar meus 7 múltiplos.
ela não precisava, eu tenho um código interno de utilização, primeiro, afetivamente tem que ser muito, muito forte. Segundo, a pessoa tem liberdade para fazer onde ela quiser e da maneira que ela quiser. E terceiro, que tem que ser o desenho, que é esse desenho das minhas costas, que é uma escultura que foi um desenho. Bom, esse trabalho está em andamento, ele não terminou ainda. Eu estou em busca dessas outras 3 pessoas. Uma coisa que eu acho que agora também já ficou claro desde aquele momento, eu escolhi o número 7 para ser meus múltiplos, então quando eu faço qualquer escultura que seja múltiplo, tem que ser 7, e é porque eu sou a 7ª filha de 9 filhos, e isso também foi uma coisa casual, assim, o 7 sempre foi uma coisa importante, mas acabou que um dia eu olhei, sou a 7ª filha de 9 filhos, enfim, aí tudo vai fazendo mais sentido para mim. Bom, nesse momento então a tatuagem passa a ser outra coisa importante na minha vida. O inox é um material que me interessa porque ele é monocromático, porque eu posso tornear, porque ele tem uma forma precisa e ao mesmo tempo que eu manipulo o chumbo é uma coisa que eu não tenho precisão, que na hora que eu jogo na forma ele incorpora água e aí, enfim, eu não tenho controle sobre ele. O inox eu tenho total controle. As peças que eu faço em inox, elas são de indústria. Me interessa muito esse acabamento frio, esse acabamento que parece que, sabe, que nem o ser humano encostou a mão para ser feito. E ao mesmo tempo a pele, que é exatamente o contrário disso tudo que eu estou falando. Bom, nisso aí, 2004, enfim, foi rolando. Nesse período de 2004 a 2014, tiveram produções, tiveram trabalhos, eu fui projetando muita coisa. Como eu tenho necessidade de um acabamento muito apurado, eu preciso de ter meus trabalhos muito bem desenhados, pensados, então eu preciso da engenharia, porque, pô, se eu vou para uma oficina fazer um torno e uma coisa sai errado, vai tudo sendo jogado fora. O inox é caríssimo, o torno é caríssimo, e aí, porra, se não der, se a coisa não estiver muito bem projetada, eu perco tudo, assim, financeiramente mesmo, de grana mesmo, estou falando. Então, eu tenho que pensar muito, né? Começa com uma coisa lúdica do desenho, do croquis. Depois, eu tenho a sorte de meu marido ser engenheiro, então ele me ajuda muito. E eu tenho sempre tenho a sorte de ir para as oficinas, fazer os trabalhos, que os caras são muito bons, assim. Daí eles me ajudam muito a pensar em soluções para o trabalho. Que sempre tem essa coisa industrial muito bem acabada, assim. Bom, o tempo passa e dessa exposição de 2004, eu não sei se eu tenho alguma coisa aqui no acervo, mas é possível que sim. Enfim, passa esse tempo, eu saio da administração em 2012, nunca deixei de dar aula, nesse período inteiro eu sempre dei aula de escultura e dei aula de vídeo, que as relações acabam acontecendo porque foi formatado um curso de artes plásticas e artes visuais, onde o vídeo era uma disciplina, não tinha nenhum professor que concursado para isso, mas eu, como trabalhava com vídeo desde não sei quando, lá de 80, não sei quando, e comecei a trabalhar com direção de arte em 94, para cinema eu acabei pegando a disciplina. E também realizei alguns vídeos, né? Nessa trajetória toda eu tenho Menina Moça, foi o último, que foi a história da queda da passarela, que é um documentário da queda da passarela. Então, enfim, eu também sou realizadora de vídeo, assim. E aí acaba incorporando isso tudo, e tudo está junto, tudo está no mesmo lugar, assim, né? Acho que eu sou muitos eus, mas eu também sou uma eu só, sei lá. E aí, então, vamos chegar em 2014, que eu propus essa exposição na Matias Brotas. Em 2012 eu propus a exposição lá,
porque eu tinha sido beneficiada com a Lei Rubem Braga, com uma grana bem pequena, mas eu falei, bicho, vou cair de boca nessa história. Eu propus a exposição em 2012 porque eu fui beneficiado com a Lei Rubem Braga. Foi uma grana curta, mas eu queria fazer um projeto que eu ficasse feliz, assim, né? Que eu fizesse uma individual. Não existe, o artista não para, assim, né? Ele não para de pensar, ele não para de produzir. Eu não tenho necessidade de ficar expondo o tempo inteiro, assim. Eu acho difícil produzir arte, eu acho difícil fazer arte, eu acho que, para mim, o pensamento é muito importante. Eu sou uma artista de produção, mas eu não tenho ateliê, meu ateliê é o mundo. Então, eu trabalho com joalheiro, eu trabalho com serralheiro, eu trabalho com marceneiro, eu trabalho com... E eu acho interessante isso porque eu acabo tendo parceiros de trabalho que são sempre muito importantes na minha vida, assim, e que acabam incorporando até no processo de criação, de solução do trabalho. Então, eu parto para essa exposição com essa ideia de um catálogo que acabou se transformando no livro Eu, Museu Rosana Pasti. Então, em 2012, eu começo a pensar, eu queria quatro pessoas junto comigo, assim, e essas 4 pessoas, desde o primeiro momento, eu tinha que ter uma relação afetiva intensa e muito, muito presente, muito forte, assim, que eu acho que é sempre a tônica da minha vida. Eu precisava de alguém que trabalhasse no projeto gráfico e essa já era a Thaisa Amar, porque ela tinha feito... O nome dela é Thaisa Amar Beleza, uma coisa extraordinária. Ela já tinha feito o catálogo, então assim, a gente já tinha um time perfeito daquilo que a gente gosta de trabalhar. Eu precisava de um fotógrafo e nesse momento o Josimar Nalesso já era um cara que estava super perto de mim, assim, ele ia para Venda Nova comigo, vai para Venda Nova comigo, nós restauramos uma casinha lá, enfim, a gente trabalha junto, a gente se olha, já se entende, e ele se formou em artes plásticas aqui. Ele é um puto pintor, mas ele tem um olhar de fotografia que é fantástico, assim. Ele é um fotografa casamento, aniversários, mas ele tem uma sensibilidade de artista plástico, assim. Então, o Josimar Nalesso já era o cara, eu era a propositora, e eu precisava de alguém que trouxesse o texto, assim. Eu não queria ser a pessoa do texto e da imagem, eu queria ficar livre e queria deixar alguém livre para a imagem, assim. Eu queria ficar livre para produzir a imagem e queria que alguém ficasse muito livre para fazer o texto. E eu dei umas voltas, assim, eu convidei uma pessoa que não era daqui, tão do meu círculo de amizade, mas eu tive um afeto quando eu conheci essa pessoa muito grande, assim, eu tive uma incorporação, uma química boa. E acabou que não teve muito retorno, assim, acho que eu estava numa necessidade e numa insegurança muito grande, porque tinha um tempo que eu não produzia para uma exposição, então eu lenhava ele demais, assim, no processo todo, eu escrevia muito, eu dizia que eu tinha 1000 dúvidas, eu dizia que eu tinha 1000 problemas, eu dizia que eu tinha 1000... E ele ficou quieto demais, e eu entendi por que ele ficou quieto, porque ele queria que eu realmente explodisse, assim. Bom, mas aí eu fui olhando para o meu lado, eu não estava feliz com aquele movimento, com aquela pessoa, e eu acabei encontrando uma pessoa que estava ao meu lado, que viveu comigo desde os 18 anos de idade na universidade, que é o Lobo Pasolini, e que nós nos formamos juntos, Éden Dionisíaco juntos, fizemos One Man Show, ganhamos um prêmio juntos, Sexo, Comida e Morte juntos, ele foi para Londres, viveu lá muito tempo, trabalhou com curadorias, fez curadoria na Tate, então continuou na área de artes plásticas e na área de cinema, na área de vídeo e tal, e ele está morando aqui em Vila Velha, enfim. Foi a pessoa ideal, assim, chegou no momento certo e daí, o ano de 2013, nós nos encontrávamos toda sexta-feira para a produção desse material que se transformou no Eu, Museu Rosana Pasti, no livro, e na exposição que levou o mesmo nome, Eu, Museu Rosana Pasti, na Matias Brotas, agora em 2014. Então, foi 2012, 2013, 2014 foi o produto final.
Bom, tem vários destaques, assim, mas uma coisa importantíssima nesse projeto foi a volta da geografia genética, né? Então, naquele período de 99, 2000, que eu fiquei procurando pessoas... 2000, quer dizer, eu já tinha meu filho, eu tenho minha mãe até hoje e tal, e eu não me enxergava naquele momento como É a mesma coisa da tatuagem do pé, né? Quer dizer, a gente é o que a gente é, né? Não adianta tentar querer ser alguma coisa antes do que tem que ser, assim. Eu estou falando nada do nada, mas dentro do contexto tem sentido, né? Então, naquele momento eu estava procurando amigos para fotografar essas 3 gerações, etc e tal. Porra, na hora que eu olhei, falei, cara, sou eu isso, né? Eu não preciso de além do que eu sou. Tá aqui meu filho, tá aqui eu e tá aqui minha mãe, porra. Então, assim, por que eu tô querendo ir tão longe se eu tenho tudo tão perto? Bom, então nós começamos a fotografar, eu comecei a fotografar, depois Josimar continuou, as partes do corpo, né? Minha mãe com 83 anos, então a gente se ateve a fotografar aquilo que não era agressivo para ela, né? Tipo, para ela ter que levantar a pé, né, para fotografar uma coxa, já não é mais assim, ela tem o pudor dela e né, uma senhorinha. Então a gente começou a fotografar braço para baixo, essa região aqui e essa região aqui que era onde não incomodava ela. E desde o começo do projeto, além da fotografia, porque o que me interessa na geografia genética é o tempo no corpo, é o tempo na pele, né? Essa passagem, essas camadas que vão acontecendo. E isso fica muito claro, porque meu filho tem 16 anos, eu tenho 47 e minha mãe 83, né? E fica claro assim como a diferença vai acontecendo, como isso está bem nítido assim, o tempo no corpo. E mais do que essa fotografia, eu queria agora com a tatuagem muito clara como sendo uma possibilidade de produção artística, eu encarnei no cotovelo da minha mãe. Eu queria trazer o cotovelo da minha mãe para o meu cotovelo. Então, eu fiquei perseguindo isso durante, sei lá, uns 4 meses. Assim, eu desenhava no cotovelo da minha mãe, fotografava, para tentar achar uma estética que pudesse chegar e tatuar no meu cotovelo. Eu ainda não desisti, eu ainda não fiz, mas eu ainda não desisti. Depois eu fotografei o cotovelo da minha mãe e tentei desenhar, como eu desenhei no meu pé. E levava, sabe, tentava ir no tatuador e assim, a estética não me convenceu a fazer esse trabalho nesse momento. Daí um dia do nada, assim, eu estava sentada, olhei para a perna dela, ela tem uma mancha na perna dela, que é uma mancha de má circulação, de ziprela, depois teve um espinho que entrou na perna dela, eu falei, caramba, tá pronto aqui, eu tentando perseguir um cotovelo que não está me dando resultado estético que eu estou afim. Então, assim, daí eu fui na perna dela, eu tirei com plástico e aí me tatuei, que é para essa câmera aqui, né? Não sei se vai dar para ver, mas ele é 360 graus, que é exatamente é mais do que... eu acho que a geografia genética ficou totalmente resolvida aqui. Eu não sei nem se eu tenho mais algum interesse em trabalhar com essa ideia da geografia genética. Talvez eu fique fotografando ainda, assim, mas... Porque toda vez que alguém me pergunta o que é isso, eu pergunto o que a pessoa acha que é. E aí ela fala, parece um mapa. E é um mapa, né? Um mapa é uma geografia genética que eu me apropriei da perna da minha mãe e coloquei na minha perna. Eu preparei a exposição 2012, 2013 e tal. Aí nesse período que eu estava fazendo a exposição, o Júlio, né, fez a curadoria da exposição aqui. E ele foi um dos caras que eu contei essa história da tatuagem, que eu queria trazer o cotovelo e tal, que eu não estava conseguindo... Ele queria muito que fosse o cotovelo, inclusive para essa exposição, só que eu ainda não encontrei a estética que eu quero para colocar o cotovelo da minha mãe no meu cotovelo, e eu vou fazer isso ainda.
Mas aí ele escolheu esse trabalho, que é o que estava aqui na exposição e que hoje também está no acervo. Então, esse trabalho, ele esteve na minha individual e nesse mesmo, porque lá abriu dia 8, aqui abriu dia 9. Então, foi na sequência, muito bacana. E lá, a fotografia que estava lá, ela tinha uma dimensão grande e aqui ela ficou pequenininha. Eu achei que ela ficou muito mais interessante, assim, que foi um toque do curador, do Júlio, né? De trazer ela pequenininha e tal, e eu gostei bastante, assim. Que foi meio que a minha perna sem a... Minha perna e minha mãe sem a tatuagem, depois eu e minha mãe já com a tatuagem. Então, é um trabalho que, pô, eu estou muito feliz de ter feito. Né? Nessa história toda tem as peças de inox que continuam rolando, que estavam lá na Matias Brotas, que são as cadeirinhas. E assim, essa última exposição, tudo teve título. Né? As cadeirinhas se chamaram Entre Rainhas. A cadeira grande chama-se Dona Rosana, porque Dona Rosana é o DNA de Rosana, né? A escrita, o O fica pequenininho, o DNA fica grande, que tem a ver com o Eu Museu. O Eu Museu é no sentido de que todos nós carregamos o tempo inteiro, não só na genética, mas na memória, na vida, o objetinho da minha avó, não sei o que da minha tia, não sei o que de não sei quem. Nós somos verdadeiros museus. Então a gente foi incorporando todas essas possibilidades de pensar a arte. E o livro, ele traz trabalhos, assim, o que eu queria, né, com essas 4 pessoas que foram meus parceiros no livro. Eu queria criar um desenho da minha trajetória, onde o corpo fosse a coisa importante, assim. Então, o livro é importantíssimo para mim, porque ele fala da minha produção artística desde 87, por esse viés do corpo, assim. Então, é um livro que tem muito a dizer para mim.